Bem, agora vamos continuar a nossa aula de DIC e nesse momento nós vamos apresentar, não, nós vamos fazer o teste para comparar os tratamentos. Isso é um teste de comparação de médias e nós vamos utilizar o teste de Tukey. Então vamos lá para a planilha novamente. Aqui estamos na planilha novamente, né? Aqui são os dados. Aqui nós já fizemos a análise de variância com a nossa conclusão e agora vamos comparar as médias. Eu trouxe esse resultado de médias para cá. Então, nós temos ração 1, 2, 3 e 4, e aqui são as médias de peso de cada tratamento. Nós vamos utilizar o teste de Tukey. Para calcular o teste de Tukey, o que é que nós vamos fazer? Primeiro, da mesma forma que nós fizemos anteriormente, nós vamos levantar as hipóteses. A hipótese H0, que é a hipótese de igualdade, onde nós levantamos a hipótese que as médias são iguais estatisticamente, e a hipótese alternativa que é H1, que nós vamos supor ou levantar a hipótese que existe diferença entre essas médias. Só que aqui, diferentemente dessa primeira parte aqui, que foi a análise de variância, nós saberemos quem é diferente de quem. Então, nós vamos fazer contrastes, comparar cada média com cada média, ração 1 com ração 2, 1 com 3, 1 com 4, 2 com 3, 2 com 4 e 3 com 4, comparando uma a uma. E nós vamos fazer da mesma forma que nós fizemos. Nós precisamos ter um padrão para comparar. O padrão vai ser a diferença mínima significativa. Qual é aquele menor valor de diferença que nós vamos considerar que até aí eles são iguais e que a partir daí eles são diferentes? Para a gente encontrar essa DMS, nós vamos utilizar essa fórmula aqui. A fórmula de que multiplica a raiz do quadrado médio do resíduo dividido pelo número de repetições. Nós sabemos que Q é 4,05. De onde eu tirei essa história que Q é 4,05? De uma tabela também, que é fácil a gente encontrar na internet ou nos livros de estatística, que eu vou mostrar aqui para vocês. Essa daqui é a tabela de Q para o teste Tukey, né? Então, nós vamos entrar aqui na vertical com o número de tratamentos, e nós sabemos que nós temos 4 tratamentos, porque é ração 1, 2, 3 e 4. E aqui na horizontal, nós vamos entrar com o número do grau de liberdade do resíduo. Então, deixa eu voltar aqui para a gente relembrar. Grau de liberdade do resíduo está aqui, 16. Então, 16 e 4. O número que nós encontramos aqui é 4,05 se eu admitir um erro de 5%, está 0,05, e 5,19 se eu admitir um erro de 1%. Eu vou trabalhar aqui com um erro de 5%, que é até onde as revistas aceitam o erro para nossa publicação. Então, como eu entro com 4 e 16, eu tenho o valor aqui de Q é 4,05. Entendido de onde eu tirei esse Q, vamos voltar para cá. Q é 4,05, o quadrado médio do resíduo é esse valor aqui de 7,25. Lembra que quando eu falei que nós teríamos que testar a homocedasticidade das variâncias, que foi esse teste de Hartley aqui? Se nós aceitamos H0, nós dizemos que podemos usar uma variância comum e que essa variância é o quadrado médio do resíduo. Então, pronto, o quadrado médio do resíduo nós já utilizamos outra vez e aqui estamos utilizando para o teste de Tukey. Se a gente aceita H1 lá em Hartley e diz que as variâncias não são homogêneas, nós não podemos usar uma variância comum para o experimento. Então vamos lá, mas aqui deu tudo certo. A variância comum é o quadrado médio do resíduo e o valor é 7,25, que é esse valor que está aqui. O número de repetições, nós já vimos aqui, ó, são 5 repetições também, para todos eles. Então, o número de repetições, 5. Então, vamos jogar na fórmula Q 4,05, que multiplica a raiz de 7,25 dividido por 5. É a raiz dessas duas coisas aqui. Então, colocando a fórmula, que é essa daqui,
nós vamos encontrar o valor de DMS de 4,8768. Ou seja, esse é o nosso valor padrão. A partir daqui, todas as comparações que nós fizermos entre as médias, nós vamos comparar com esse valor padrão. Então vamos lá fazer nossos contrastes, que os contrastes vai ser a comparação entre as rações. Então vou começar aqui o primeiro contraste. Comparar a ração 4 com a ração 3. Por que eu estou começando assim? Porque eu estou começando da que teve maior peso até a menor. Fica mais fácil para entender. Pelo menos para mim, né? Então, eu vou comparar 56 com 41, ou seja, 56 menos 41, a diferença é de 15,2 kg, 15 kg e 200 gramas. Essa diferença de um para outro de 15 quilos é maior do que a menor diferença, que seria 4,876 kg? É, então eu considero que eles são diferentes. A ração 4 e a ração 2. Então, eu vou comparar 56 com 28 aqui. Deu uma diferença de 27 quilos e 600 gramas. Essa diferença, ela é maior do que a menor diferença que eu vou aceitar de igualdade, que seria 4,870 kg, também é 27 quilos, é maior do que 4,8 gramas. A mesma coisa, comparando ração 4 com ração 1. Então, eu estou comparando 56,2 com 22 quilos, a diferença é de 34 quilos. A mesma coisa quando eu comparo ração 3 com ração 2, a diferença é de 12,4 kg. Quando eu comparo ração 3 com ração 1, a diferença é 19 quilos. E quando eu comparo ração 2 e ração 1, são essas duas aqui, a diferença é de 6 quilos e 600 gramas. 600 gramas. Como 6 quilos e 600 gramas, que foi a menor diferença, ainda é maior do que a minha DMS, que seria 4,876 kg, então eu vou considerar também que a ração 1 é diferente da ração 2. E aí, como eles são diferentes, e eu calculei esse DMS utilizando um erro de 5%, que foi aquele que eu olhei na tabela, lembra que esse valor aqui, 4,05, eu observei na tabela, admitindo um erro de 5%. Eu vou colocar aqui um asteriscozinho dizendo que eles são diferentes, um asterisco dizendo que eles são diferentes e um asterisco mostrando que eles são diferentes. Se eu tivesse calculado com o valor de 1%, eu iria, e desse resultado aqui positivo, eu iria utilizar dois asteriscos. Eu vou fazer aqui só uma simulação de como seria calcular 1%. O valor seria 5,19. Eu vou colocar aqui 5,19. E a nossa menor diferença seria 6,249 kg. A diferença aqui chegou bem pertinho, foi 6,660 kg, mesmo assim eles ainda são diferentes. Então eu poderia admitir aqui um erro de 1% e eu iria colocar dois asteriscos aqui para todos eles. Ok? Entendido isso, eu vou voltar aqui para o erro de 5%. Deixa eu voltar aqui na planilha e verificar 4,05, que era como eu tinha feito os cálculos. 4,05 e ele volta o DMS aqui para o que era. Então, como é que nós vamos apresentar o nosso resultado numa publicação, quando nós vamos publicar na revista, colocar o resultado do PIBIC, coisa desse tipo. Então, nós vamos colocar os tratamentos, que aqui estão, ração 1, 2, 3 e 4, colocar as médias e o respectivo erro padrão. Como é que eu calculo o erro padrão? O erro padrão, nós calculamos a raiz da variância dividido pelo número de repetições. Então, eu tenho a variância aqui, que essa variância eu trouxe daqui, ó, 7, 10.3, 9.5 e 2.2. E eu voltei aqui somente para a gente visualizar, mas isso nós não colocamos na nossa publicação, por isso que ele está fora aqui da planilha, da tabela, né? E então o erro padrão, a primeira ração pesa em média 22 quilos com um erro padrão de 1,18. Eu calculei isso, achando a raiz
da variância, a raiz de 7, dividido pelo número de repetições, que são 5 repetições. E a mesma coisa eu fiz para todos eles. A ração 2, em média, os camarões pesaram, os camarões não, o peso de todos os camarões do tanque, né? 28,6 kg 600 gramas, com esse erro padrão de 1,44 para cima ou para baixo. As rações do tanque 3, 41 quilos. As rações não, os camarões do tanque 3, 41 quilos, com um erro padrão de 1,38. E o tanque que usou ração 4, em média, ficou com 56 quilos e 200 gramas, com um erro padrão de 666 gramas. E o que são essas letrinhas? Essas letrinhas é justamente o que nós colocamos aqui embaixo. Que as médias, então aqui nós temos a média, seguida de mesma letra, não difere estatisticamente, com a probabilidade de erro P menor do que 0,05, e o teste que nós utilizamos foi TUC. Essa é a informação que nós colocamos. Então vamos interpretar. Ração 4 e ração 3 têm letras diferentes, então a ração 4 é maior do que a ração 3. Como aqui recebe B, aqui C, aqui D, então todas elas são diferentes. E nós podemos afirmar, se eu tivesse aqui A e A, então eu diria que a ração 3 e a 4 seriam iguais. Mas não é assim. Nós vimos pelo teste de Tuck e as letrinhas aqui também nós estamos mostrando isso. Então nós poderemos afirmar que a ração 4 confere um peso maior do que as outras rações para o camarão da Malásia nas condições que nós fizemos o experimento. E se você vai comprar a ração, só tem a ração 1 e ração 2. Qual ração eu devo comprar? Eu recomendaria que você comprasse a ração 2. Mas se você tiver a oferta das 4 rações, compre a ração 4, porque ela que vai conferir um melhor peso para os seus camarões. Só para a gente terminar, vamos calcular o coeficiente de variação, que é uma medida em porcentagem. E a fórmula do coeficiente de variação é essa: 100 vezes o desvio padrão dividido pela média. O desvio padrão é a raiz da variância, e lembrando que a nossa variância é o quadrado médio do resíduo, que está aqui. Estão vendo como é importante o quadrado médio do resíduo e que ele seja uma variância comum, que Hartley seja H0, porque nós utilizamos ela o tempo inteiro. Então, coeficiente de variação, 100 vezes o desvio padrão vou calcular quadrado médio do resíduo, achando a raiz. Então, 100 vezes a raiz do quadrado médio do resíduo. A média do experimento, eu vou pegar o valor total de todos os tratamentos, que deu 739, e dividir pelo número de parcelas, que são 20. Então, é 739 dividido por 20. E aqui está. G9 dividido por B12, então 739 dividido por 20. E aí eu tenho o meu coeficiente de variação. Coeficiente de variação, peguei 100 vezes 2,69 dividido por 36,95. Esse valor aqui, 7,2871, significa a precisão do nosso experimento. Quanto mais baixo o coeficiente de variação, mais preciso é o nosso experimento. Isso é 7,28%. Um coeficiente de variação para laboratório acima de 10, então já é um coeficiente de variação que já não é muito bom. Para campo, a gente já aceita um coeficiente de variação maior, mas um coeficiente de variação que ele já vai ficando grande, 15, 20, já é um coeficiente de variação grande. Ou seja, o desejo nosso, enquanto pesquisador, é que o coeficiente de variação seja o mais baixo possível. E nós vamos cuidar do nosso experimento de forma que esse coeficiente de variação seja mais baixo. Como é que esse coeficiente de variação vai dar mais baixo? Quando existem pequenas variações dentro dos nossos tratamentos. E para isso a gente tem que conduzir o nosso experimento muito bem conduzido, fazer as medidas muito bem feitas e manter todas as condições ideais, e esse número vai representar sempre um número mais baixo. Salvo algumas situações que são características do próprio material que nós estamos trabalhando, que muitas vezes o coeficiente de variação é um pouco mais alto, mas é característica do próprio material que nós estamos trabalhando. Então, é isso, gente. Nós terminamos, nesse caso, a análise de Dick completa. Na primeira aula nós vimos como fazer a análise de variância, que foi essa parte aqui. E agora, nesse segundo vídeo, nós vimos como calcular, fazer uma análise de
de comparação de médias para a gente saber. Aqui nós sabíamos somente que existia diferença e aqui nós sabemos onde está a diferença e como nós vamos apresentar para uma publicação. Eu vou preparar um outro vídeo mostrando como é que nós entramos com fórmulas mais rápidas para fazer análise de variância usando essa planilha. E depois eu vou apresentar um outro vídeo mostrando como nós faremos isso no R. Então era isso que nós tínhamos para apresentar. Espero ter atendido às expectativas e até a próxima aula.